Meus cumprimentos a todos os participantes, dando continuidade então sobre esse momento, sobre regulamentação e organização dos documentos nas ILPIs. Sou Maria Ângela, fiscal da Vigilância Sanitária de Belo Horizonte. O objetivo principal da fiscalização da vigilância sanitária é promover a proteção da saúde da população por intermédio do controle sanitário, sempre pensando no risco sanitário. Fazendo uma diferenciação dos 3 níveis, federal, estadual e municipal, nós temos a Anvisa como agência reguladora a nível federal, que repassa para as vigilâncias estaduais e para as vigilâncias municipais as legislações, as decisões do país como um todo e faz com que cada vigilância municipal tenha suas ações fiscalizatórias. Tá? Tanto Anvisa quanto vigilâncias estaduais, em função da descentralização das ações de fiscalização, pouco elas fiscalizam, elas podem fiscalizar, elas têm essa prerrogativa. Mas o que tem cada vez mais acontecido nessa descentralização é o trabalho o trabalho fiscalizatório voltado apenas para as vigilâncias municipais. Falando então sobre os documentos, que a vigilância sanitária olha nas ILPIs, verifica, fiscaliza, tendo sempre como base a RDC 502. Nós temos o projeto arquitetônico da instituição, do local, do imóvel, que precisa ser aprovado, além dos órgãos competentes de engenharia, pelo CREA e pelas fiscalizações de obra. A Vigilância Sanitária Municipal também precisa aprovar aquele projeto, tendo em vista principalmente as legislações de acessibilidade. Em segundo lugar, a questão do alvará sanitário, de autorização sanitária, que seria a comprovação de que aquela instituição está de acordo com a legislação. Então, a instituição solicita esse alvará sanitário para o órgão, para a vigilância sanitária, faz o requerimento com a documentação que cada município vai exigir, normalmente a configuração da empresa como tal, o CNPJ, contrato social, alvará de localização e outros mais que cada município requisitar. Não estão especificados na RDC, mas são também importantes e obrigatórios os documentos, o projeto de prevenção e combate a incêndio, que seria o AVCB, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, comprovando que aquele local está apto para receber pessoas, para abrigar pessoas, e o PGRSS, que vai ser o plano para estar trabalhando com os resíduos de saúde. A agulha, é o medicamento vencido, é o medicamento que não está sendo mais usado, isso tudo precisa de um descarte correto, direcionado corretamente. É importante também o registro no Conselho Municipal do Idoso e as normas e rotinas, as normas e rotinas precisam estar especificadas, escritas, descritas e implementadas em cada setor da ILPI. Isso é escrito e desenvolvido com os profissionais da instituição para o bom funcionamento da instituição. Agora, os documentos verificados pela vigilância, também conforme a RDC 502, mas estritamente voltados para os idosos e para os cuidados com os idosos. Os contratos de prestação de serviços e vínculos empregatícios dos profissionais, esse é um requisito fundamental para que a instituição comprove que contratou aquele funcionário para o cuidado, É o fisioterapeuta, é o terapeuta ocupacional, é o médico, o cuidador, a profissional de limpeza, todos eles. E o outro documento também, que é importantíssimo, que é a avaliação admissional dos idosos, comprovar que aquele idoso foi admitido e ele tem informações que a instituição
coletou informações sobre aquele idoso para admiti-lo. E, depois da admissão, os prontuários, as informações sobre aquele idoso precisam estar atualizadas. Em seguida, os dados sobre o monitoramento e avaliação do funcionamento das instituições. Esses dados, eles estão muito bem especificados no finzinho da RDC, são dados sobre todas as ocorrências de doenças, de maneiras de avaliar como aquela instituição funcionou no decorrer daquele ano. São informações repassadas para a Vigilância Municipal a cada final de ano. Tá? São dados relativos à diarreia, desnutrição, escabiose, referentes aos cuidados de saúde. É preciso também repassar para a Vigilância Municipal a notificação compulsória de doenças. Essas doenças também estão especificadas na RDC, né? As doenças que exigem notificação compulsória. As ocorrências de eventos sentinelas vão estar aí, em especial as quedas com lesão, né? Idosos que têm quedas nas instituições e que precisam também informar a Vigilância Municipal sobre essa ocorrência. Cada instituição precisa montar seu plano de trabalho, como que vai ser o perfil de trabalho, o que nós vamos trabalhar, o que nós vamos fazer nessa instituição para primar pelo cuidado deste idoso. Isso é o plano de trabalho geral da instituição. E o outro ponto é o plano de trabalho de atenção integral aos idosos. Para cada idoso, um plano de atenção integral de cuidados para aquele idoso. Esses são documentos que a Vigilância Sanitária verifica em relação aos idosos. Uma pergunta muito comum, né? Há diferenças entre as visas municipais? Cada visa de cada cidade faz de uma maneira? Eu gosto sempre de conversar com as pessoas que eu fiscalizo, com as empresas que eu fiscalizo, que é importante elas conhecerem a lei, porque o trabalho da vigilância sanitária precisa se pautar na lei, ele deve se pautar na lei. Então, podem ocorrer diferenças de formas de trabalhar? Sim, um fiscal ou outro, né, determinadas condutas que ele assume durante uma vistoria, ele pode até flexibilizar ou ter um entendimento um pouco diferenciado, mas o conteúdo daquele trabalho, o que vai gerar o trabalho dele, não pode mudar. Então, a forma de trabalhar é diferente do conteúdo. O conteúdo vai sempre se basear na lei. A lei é o fio condutor do trabalho. Por isso, algumas pessoas, né, algumas instituições me perguntam: mas isso eu preciso fazer? E aí eu pergunto, ou então me exigiram fazer isso, Maria Ângela. Eu falo: você já leu a lei? Você viu se na lei exige isso? Porque essa é a sua base, é o único contra-argumento. Porque às vezes alguém pode estar te exigindo uma coisa que não está na lei. E, por último, as situações que justificam a interdição de uma ILPI. Né? Quando a vigilância sanitária chega a interditar, é interessante todos saberem, né, a gente divulgar isso muito, que a vigilância sanitária não fiscaliza uma instituição de uma hora para outra e nem interdita essa instituição sem uma ação anterior de ver outras possibilidades ou de buscar outros meios para que a instituição não seja interditada, a não ser que seja um caso gravíssimo de uma instituição clandestina descoberta de um dia para o outro, onde estão acontecendo horrores, né? Caso contrário, existe um trabalho de continuidade, né, de fiscalização contínua, rotineira, em que todas as irregularidades vão sendo pontuadas. A partir do momento que é reconhecido que as irregularidades não foram corrigidas, aí sim essa instituição vai precisar ser interditada. E aí seriam deficiências graves na parte física, né? Não é porque não tem uma barra de apoio na casa que ela vai ser interditada. Ausência de documentos, isso é muito grave, né? A instituição está funcionando sem documentos básicos, sem estar instituída como empresa, ou sem ter os documentos de formalização daquela empresa, documentos relacionados aos idosos, prontuários, evoluções, admissões.
Ausência de recursos humanos, cuidar dos idosos sem um número mínimo de pessoas para estar naquele atendimento específico. Casas superlotadas, tem mais idosos do que lugar para ficar, do que camas para dormir, né? A casa não comporta aquele número de idosos e, infelizmente, em algumas situações isso acontece. E a constatação também de negligência de cuidados por parte da instituição. Quando eu coloco outros, gente, tem situações inusitadas que não há como o fiscal prever, né? Que o fiscal olha e fica até sem acreditar no que ele está encontrando. Infelizmente, isso acontece. Não é a rotina, felizmente, né? Não é a rotina. São casos mais pontuais e esporádicos, mas há situações que não há nem como prever, né? Nem como compartilhar com vocês, porque nem o fiscal, às vezes o fiscal chega no lugar e vê uma coisa que ele fala, gente, não acredito que um dia eu ia viver para presenciar uma coisa dessa, né? Então, tem situações que exigem, sim, uma postura mais radical da interdição. Então, é isso. Agradeço o convite mais uma vez e acredito ter podido compartilhar com vocês e ajudá-los nesse trabalho aí com a regulamentação e a documentação. Um abraço a todos, me coloco à disposição. Obrigada.